Olá, você que nos acompanha aqui pela página Três Pontas Estúdio Live, né, o canal interativo que mais está sendo apoiado aí, vem crescendo, não só em Três Pontas, mas em toda a região do sul de Minas. Estamos aqui hoje com um projeto muito especial, que é o Enfoco com o Mauro Brito. Né, o nosso amigo e psicólogo Mauro Brito aí, ele vai abrir, a partir desta data em diante aí, vamos ter datas significativas aí na qual ele vai estar fazendo entrevistas aí mais do que especiais, e hoje recebendo aí a nossa querida amiga Fátima da Silva, que é delegada da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Então, primeiramente, eu quero aqui pegar o boa noite do Mauro. Boa noite, Mauro. Muito obrigado. Estamos juntos sempre, irmão. Boa noite, Dionísio. Dioninho, boa noite a todos os ouvintes do Estúdio Live. É mais do que um prazer a gente poder voltar nessa cidade com esse projeto e que corra tudo bem. E queria agradecer também a Fátima da Silva. E nós vamos hoje conhecer um pouquinho dessa profissional de grande gabarito que eu a conheci nessa caminhada e queria que as pessoas, principalmente do sul de Minas, Três Pontas, o pessoal pudesse conhecer um pouquinho dela. Pois bem, o Mauro vai bater um papo mais do que especial com a Fátima. Vamos pegar uma boa noite aqui da Fátima. Prazer em conhecê-la, Fátima. Um prazer ter você aqui conosco no Três Pontas Estúdio Live. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Um prazer. Sinto-me extremamente honrada pelo convite e tenho certeza que vamos desfrutar aqui de uma noite muito grandiosa. Muitíssimo obrigada a todos. Vocês que estão chegando aí, deixem seu like, O seu like é muito importante para que o Facebook entenda que vocês estão engajados aqui com o projeto. Sempre que estivermos ao vivo aqui, com alguma questão significativa para entrarmos ao vivo aqui no Estúdio Live, vocês serão notificados. Então, daqui para frente agora, deixo com você. Vai lá, Mauro, grande abraço! Opa! Fátima, que bom, hein? Olha, que bom que deu certo da gente se conversar um pouquinho. Eu queria já há bastante tempo poder estar com você para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais desse teu trabalho. Eu queria dizer para todo mundo que assim, eu conheci a Fátima no curso de Psicologia do Esporte que nós fizemos com o COSAC, e a gente teve uma interação muito boa, e já fazia tempo que eu estava querendo ter um espaço para a gente bater um papo, né, Fátima? Você lembra? A gente Sim, ali faz fazendo tempo que a aquele gente está curso. nesse bate-bola, nessa tentativa, mas o dia chegou, o dia chegou. Corre ali, corre aqui, então a gente vai abrindo os caminhos, né? São Paulo Exato. é um lugar maravilhoso porque você tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de desenvolver muitos trabalhos, aí a gente vai conhecendo gente boa. Mas eu queria que você pudesse, a ideia é que você pudesse falar um pouco de você, né, desse trabalho maravilhoso que você vem desenvolvendo. Então, eu queria saber um pouquinho, né, a gente aprende muito quando a gente conhece um pouco da caminhada da vida das pessoas. Porque uma coisa é ver você lá nas Olimpíadas, ou então nessas competições internacionais apitando, mas ninguém sabe o preço que você pagou. Não é nem uma questão da gente saber o preço, mas é da gente poder aprender um pouco mais, né, nessa caminhada. Quando as pessoas contam para nós as dificuldades, as lutas, as angústias, isso faz com que a gente possa estar passando, às vezes alguém está passando pelo mesmo caminho e está desanimado, está querendo parar, e quando vê que é possível, e é por isso que eu te trouxe aqui, essa é uma das razões. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho da tua caminhada, de como você chegou onde você está agora, né? Quais são as dificuldades, né? O que acontece no meio desse, ainda mais por ser mulher, né? É um detalhe assim, Um é pequeno tudo muito detalhe. fechado, é um pequeno detalhe, né? Para a mulher, eu digo aqui, para a mulher tudo é mais difícil, né? Tudo é mais complicado. Então, eu queria que você pudesse narra um pouquinho para nós. Como é que foi essa caminhada? De onde você vem? Sabe? Quem são os teus familiares? Se é só você que foi por esse caminho? Fica à vontade. Eu queria
conhecer um pouquinho de você e queria que os meus seguidores também conhecessem. Eu queria avisar que nós vamos deixar gravado também, porque depois eu quero deixar aqui para as pessoas que não estão assistindo agora, né, poder assistir depois, e tem algumas pessoas que eu convidei também, alguns pacientes, e eu estou vendo aqui que está entrando alguns, então queria agradecer a presença de todos. Mas pode começar, Fátima, por favor. Bom, vamos lá então, Mauro. Eu sou filha de Maria Aparecida da Silva, uma mãe solo que veio lá de Cachoeira Paulista, que sempre gostou de esporte, sempre acompanhou e desde pequena sempre me estimulou. Eu cresci ali no bairro de Vila Mariana, um bairro, na época a gente brincava muito na rua, né? Tinha muitos meninos e eu acabava brincando muito com os meninos, jogando futebol, brincando de carrinho de rolemã, peão, tal, essas coisas todas. Cresci na casa do senhor Oscar Leite Alves, que foi um dos grandes criadores do método de taquigrafia, com a sua esposa Marina Negreiros Alves, né? Minha mãe trabalhava ali como cozinheira, então ali eu me criei, né? Tendo esse universo ali, fui criada com uma boa possibilidade de estar sempre querendo, minha mãe sempre queria que eu estudasse, né, mas também me deixava brincar, então era uma das períodos que a gente teve essa liberdade. Depois, na escola, a gente começa ali a ter as aulas de educação física, começa a conhecer um pouquinho mais as modalidades esportivas. Minha mãe já era encantada do basquetebol e eu conheci, comecei como atleta, mas eu brinco que com essa estatura toda, né, passei pelos colégios, passei pelos clubes aqui, mas um dia, num dos jogos, dois oficiais falaram que ia ter um curso de arbitragem. Eu já estava nessa época na Faculdade de Educação Física, falei, olha, tá aí uma boa coisa de eu aprender um pouco mais da modalidade que eu pratico e também para futuramente eu poder, sei lá, ser uma técnica, ser uma professora com melhor conhecimento. E assim eu comecei na Federação Paulista de Basquete, no meu primeiro curso. Meu instrutor ali já tinha conhecido vários árbitros, né? Tem seu Getúlio Coelho, seu Alberto Lapoian, tinha também seu José Olímpio Clemente de Oliveira, seu Emílio de Marques Mesquita, e fui ali conhecendo até chegar meu instrutor, Antônio Carlos Affini. Eu fiz o curso, nessa época saí como oficial de mesa, porque não tínhamos ainda desbravado esse universo da arbitragem feminina. Passou um ano, aí veio um novo curso, um novo instrutor, seu Geraldo Miguel Fontana, e nesse curso, dos primeiros cursos dele, eu sempre falo que teve Elizabeth Ferracioli, que veio para começar ali, junto com Tatiana Steigerwald, quebrar né, abrir essas portas para a arbitragem feminina. E depois eu falei, não, agora eu também quero. Então, saí de oficial de mesa, fiz o curso de novo com as minhas amigas da faculdade, a Ana Cláudia Rúbia, e tornei-me oficial de quadra. Então, a gente tem ali nessa trajetória, tem as várias categorias que a gente tem que estar passando. Como árbitro regional, você vai passar de estagiário, segunda, primeira categoria. Depois, na minha época, a gente tinha que aguardar uma clínica da CBB, da Confederação Brasileira de Basquete, e na minha espera foram 10 anos. 10 anos. 10 anos para tornar-me árbitro nacional. Mas aquele ano foi mágico, Mauro. Mesmo como a gente fala, né? Tudo acontece exatamente como tem que acontecer, porque no início do ano foi um ano mágico. Eu falo que viajei assim, né? Eu comecei o ano como uma árbitro regional. Em fevereiro tornei-me árbitro nacional. Abri um precedente em agosto de fazer uma pré-clínica e eu me classifiquei nessa pré-clínica junto com outros oficiais para ir a uma clínica internacional. Nunca tinha viajado para fora do país e fui para essa clínica. Você estava com quantos anos, mais ou menos? Aí eu já tinha 29 anos. Né? Tá. Passando dos 10 anos, né? Eu comecei com 19, então foram aí 29. Aí eu fui fazer a clínica no Chile. Fomos 7 oficiais aqui do Brasil,
6 para postular a categoria de internacional e 1 para fazer a revalidação. E lá passamos pela clínica toda, foram alguns dias de avaliação teórica, avaliação física, avaliação prática, a entrevista e as entrevistas em inglês e espanhol. Imagina, mal falava português e tudo mais, né? Mas ali a gente tinha que estar se comunicando, e naquele ano eu comecei o ano como árbitro regional e terminei com o ano como árbitro internacional. Meu presente de Natal foi chegar o carnê pelas mãos do José Carlos Pelissari, outro árbitro internacional, trazendo a minha aprovação. Ele com minha mãe, né, fizeram uma surpresa para mim e me trouxeram esse grande presente aí, e eu me tornei árbitro internacional, e com isso minha carreira começou. Depois eu fiquei ali uns bons anos na parte de arbitragem, tive a oportunidade de várias competições internacionais, começando pelo Sul-Americano. Nessa época, nós praticamente só optávamos internacionalmente as categorias femininas, modalidades femininas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente fazia masculino e feminino, mas internacionalmente ainda não tinha isso, né? Hoje está tudo aberto, né? Graças a Deus a gente teve essa conquista. E aí fui para as competições. Então, começamos por aqui, América do Sul. Tive a possibilidade de viajar bastante países aqui da América do Sul, até ter minha primeira convocação para uma competição FIBA Mundo, que foi o Campeonato Mundial em 2003, da categoria Sub-21, que nós fomos para a Croácia, na cidade de Šibenik. Então, daí já comecei a desfrutar um pouquinho mais dessa possibilidade de conhecer outros continentes. É incrível, né? Exatamente. Você espera tanto tempo e aí depois, pouco a pouco, você também vai se solidificando no cenário, então vai tendo realmente a colheita, né? Legal. Olha só, nessa trajetória toda, assim, quais são os desafios, né? Fala aí alguns, cita uns 2 ou 3 que você passou, de difícil caminhada, porque assim, deve ter um monte, né? Mas quais foram os principais desafios? De início, né, nós tínhamos quebrar o estigma que nós, mulheres, não teríamos capacidade. Então, nós enfrentamos muito isso. Até era interessante, porque na nossa primeira competição mini, que nós brincamos, teve as 7 mulheres, éramos as 7 mulheres, acompanhadas do seu Ângelo Alonso e mais o Geraldo Miguel Fontana, que foi um mini em Santo André. E ali nós começamos a quebrar esse estigma. Muitas pessoas falavam que a gente estava fazendo ali, o lugar de mulher era, ainda naquela época, falava, lugar de mulher é ficar em casa, esquentar a barriga no tanque, no fogão, esfriar no tanque. Vocês ouviam isso? Era mal casada, tinha isso, infelizmente tinha isso. E muitas vezes a gente não só ouvia de homens, o que mais nos deixava assim é que algumas mulheres também falavam isso. Mas nós nos solidificamos, né, porque depois foi crescendo, nós fomos nos fortalecendo entre nós mesmos e mostrando que não era uma capacidade, não era uma questão de gênero, e sim de capacidade. Então, que nós tínhamos capacidade, que gradativamente a gente também foi conquistando isso com o passar do tempo, a questão de experiência em todos os aspectos e todas as profissões. Conforme você vai tendo a experiência, você vai aprendendo, vai errando, acertando, você vai também se fortalecendo. Então, acho que essa foi o primeiro da gente ter ali realmente essa questão mais de gênero, né? Acreditarem que nós pudéssemos estar realizando. E uma das primeiras, das grandes conquistas é que a gente conseguiu mostrar isso, né? O nosso grupo ali de início conseguiu muito fortemente, a gente dava muita força a uma a outra, a gente conseguiu conquistar isso, né? E depois... Então você foi uma das pessoas que abriu picada, então. Nós fomos ali, eu fiz o 3º curso, né? A gente fala dos cursos, né? Que começaram a vir as mulheres, então teve o primeiro curso, ali teve mais a Tatiana e a Elizabeth Ferracioli, teve um segundo curso, Rosana,
eu cheguei no curso 3, aí saímos 3 mulheres, vieram eu, Ana Lúcia, Ana Cláudia, ali de início, então depois os outros cursos foram fortalecendo, e nós chegamos a ter, que nem nesse primeiro mini, nós somos em 7, no ano seguinte nós somos em 25 para Piracicaba, então já tinha crescido, né, e todas nós fazíamos oficial de quadro, oficial de mesa, algumas só ficavam mais na mesa, e então com esse volume, você fica um pouco mais forte, né, e todo mundo, a gente entendeu que nós tínhamos que nos fortalecermos, nós tínhamos que dar as mãos umas às outras para realmente ficar. E contávamos muito ali com a estrutura do seu Ângelo Alonso, que era o diretor do departamento feminino, e do Geraldo Miguel Fontana também, que foi um dos nossos instrutores e que nos fortalecia muito e nos acompanhava sempre, né? Sei. Agora, uma outra, aí eu vou falar uma pessoal, né, que foi quando, depois de ter tornado árbitro internacional, realmente você ir para as competições, e nessas competições internacionais tinham pouquíssimas mulheres, nós éramos pouquíssimas da América do Sul, então se ia uma daqui do Brasil, não podia ir outra, né? E nós nisso daí aprendemos e damos muita graças também a Márcia Ferreira, lá do Rio Grande do Sul, porque ela foi a nossa primeira árbitra internacional, uma das primeiras árbitros da América do Sul, ela que realmente internacionalmente abriu o caminho para todas nós, né? Então a gente ia, então era o grupo, por exemplo, 10 homens e tinha uma mulher. Depois até a gente conseguir ter pelo menos 2, né, para poder... E nesse universo, a língua, porque todo mundo, nós, na América do Sul, somos uma ilha, né? Só nós falamos português, todo mundo fala espanhol. Até ali vir, pouco a pouco, aprender. Eles também me ensinaram muito, tiveram muita paciência de poder fazer com que eu entendesse espanhol, pudesse falar, porque de início a gente falava mais portunhol, né? Mas foram, acho que mais dessas 2 questões aí, né? Legal. O que te inspirou na caminhada do basquete, nessa trajetória da gestão esportiva? Você falou que jogava basquete. A tua mãe também jogava basquete, certo? Minha mãe não jogou, minha mãe era uma amante do basquete, porque ela acompanhou uma amante do basquete. Porque é aquela questão, quando a gente forma ídolos, quando tem as competições, principalmente mundiais, né? Então, o Brasil sempre teve conquistas dos mundiais de futebol, e ali, na década no final de 60, 50, 60, o Brasil foi bicampeão mundial de basquete. Então, saía, né, tinha rádio, televisão preto e branco e tal, e as pessoas acompanhavam. Minha mãe era apaixonada, e ela tinha como ídolo o senhor Vlamir Marques. Então, já tinha, então eu falo que isso veio de transmissão de DNA, né, e que ela gostava, e depois que eu comecei a praticar, eu falo que ela foi minha mãe trocínadora, porque ela me deixou praticar por muitos anos, me cobrando uma única coisa, né, poder estudar e poder praticar esporte, poder estudar e praticar esporte, que foi uma coisa que ela não teve. Minha mãe foi até o 3º ano, e na casa onde minha mãe trabalhava, ali casa de professores, todo mundo estudando, então ela sempre, eles, né, me incentivaram a estar estudando também. Tia Ana, a Cida, minha mãe faziam questão que eu estudasse diariamente. Legal, maravilha. Falando um pouco da questão da importância da diversidade, né? Como é que você vê, assim, como é que você vê o basquete hoje? Porque o Brasil foi campeão, né? Você teve 2 competições aí que você falou que ele ganhou. E hoje a gente vê o basquete feminino, né? O basquete masculino também, com muita dificuldade de evolução. Por que as coisas chegaram onde chegou? Então, o Brasil teve várias conquistas, né? Teve ali no masculino, depois nós tivemos em 94 o feminino também, foi campeão lá na Austrália, tivemos medalhas olímpicas, tanto masculina quanto feminina, 3º, né? Todas em campeonatos mundiais.
Então, nós falamos que são gerações, tudo são gerações. E depois, hoje, nossas gerações, o Brasil, não só o Brasil, mas o basquete, ele está muito globalizado. Antigamente, você tinha que os Estados Unidos era uma só potência, os Estados Unidos e a União Soviética. Daí, quando quebrou o bloco, né, já começou a aparecer ali a Iugoslávia, muito forte, então começaram a vir umas equipes mais fortes, e hoje o Brasil tem um basquete bom, né, mas a globalização é muito forte, então as competições mundiais, as competições não só sul-americanas, mas as competições mundiais, as competições olímpicas, cada vez elas ficam mais fortes, porque se a gente for ver, lá nos Jogos Olímpicos, são só 12 seleções, e nós temos pela FIBA cerca de 213 equipes, né, as federações participando, e são só 12 que chegam no campeonato dos Jogos Olímpicos. Quando chega no campeonato mundial, no masculino, hoje, são 32 equipes, e o processo já vai começar em novembro. Agora, esse ano, nós temos a América Cup, tanto masculina, que vai ser jogada na Nicarágua, temos a América Cup feminina, que vai ser jogada no Chile, e em novembro começa o processo de classificação das equipes para os mundiais, né? O Brasil vai ter a possibilidade de jogar o Mundial Feminino, se Deus quiser vai classificar, que vai ser o ano que vem na Alemanha, e o masculino também, vamos contar que ele classifique, vai jogar lá no Catar. Então, são todos processos, são gerações. Nós tivemos um período que, infelizmente, nós ficamos ausentes das competições internacionais, então, tanto das categorias de base quanto do adulto, então isso também conta, e que já são ciclos, né? Então, você não perder algum ciclo de competição, tanto na base quanto no adulto, você fica fora, não faz amistosos internacionais, mas eu espero que agora venham aí novas conquistas. A gente tem que torcer para isso. As competições internas melhoraram bastante, na base nós temos ali nos clubes, aqui em São Paulo tem muitos clubes, a Federação Paulista hoje é uma das federações que tem muitos jogos, na base, no adulto também, e aí para os outros estados também vem fortalecido. Nós temos a Liga Feminina de Basquete Feminina, que também todos os anos tem tido aí ultimamente 10. Nós temos aí um êxodo, às vezes, das atletas, por questões de competição. No masculino, hoje nós temos o CBA, que é a competição adulta da CBB, nós temos a Liga Nacional de Basquete com o NBB, a Liga Ouro, tem muito basquete. E na base, né, tem os campeonatos de CBC, CBIs, então tem muito basquete, acontece muito basquete pelo Brasil afora, em São Paulo e no Brasil afora. Tem fim de semana que nós chegamos em São Paulo ter 150 jogos. Imagina isso. Olha só. Fátima, em relação, assim, com esse cargo de liderança que você tem, como é que você vê a importância da diversidade, né, fazendo parte de tudo isso, né? Assim, a importância da diversidade nessa questão da inclusão no esporte. Isso acho que a inclusão ela tem que começar desde a escola, né, Mauro? Nós temos hoje a escola, ela muitas vezes não está preparada, não tem o suporte, alguns professores não têm o suporte. Na época que eu estava dentro da escola, eu fazia o máximo para que todas as crianças pudessem, tendo ou não alguma deficiência, tendo ou não alguma dificuldade, pudesse estar sendo inserida nas aulas de educação física, tanto que hoje nós temos um movimento paralímpico e o Brasil é de ponta, tanto que a gente pode estar vendo os resultados que a gente tem nas Paralimpíadas, o Brasil sempre vai muito bem, isso também já mudou, porque tem o Centro Paralímpico magnífico que a gente tem ali perto da Imigrantes, e tem que ter, né? Eu acho que tem que ter na escola, tem que ter nos clubes, tem que ter nas associações, a gente tem que trazer todo mundo, independente da dificuldade. Hoje eu acho que os pais também entendem mais isso, que a criança tem esse direito e que tem espaço, tem a dificuldade de locomoção, às vezes, tem dificuldade do acesso, mas hoje a gente tem um pouco mais
do que nós já tivemos anteriormente. Então, aproveitar essa possibilidade e que nós tenhamos cada vez mais atletas, não só olímpicos, mas o paralímpico, do movimento paralímpico também, que é magnífico. Eu tive a oportunidade de, não só em 2016, trabalhar nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, mas depois eu tive a oportunidade de trabalhar nos Jogos Paralímpicos. Então, acompanhar o basquete de cadeirante, nossa, é incrível vê-lo jogando. É demais, é demais. E até esse ano, agora no mês de junho, nós vamos ter um campeonato mundial, sub-23, aqui de basquete cadeirante. Então, também é uma coisa muito importante aqui no Brasil. E vai ser jogado lá no Centro Paralímpico, tanto que é incrível aquele centro. Eu realmente sou apaixonada por aquilo e falo que quem tiver a oportunidade de conhecer, vá conhecer. Nós temos o Centro Olímpico aqui no Ibirapuera, né, que desenvolve, e eu fui uma atleta do Centro Olímpico, ali quando começava a jogar, também é magnífica toda a estrutura, está todo remodelado, e tem esse Centro Paralímpico, ali na Imigrantes, que é também fenomenal. Então, tem que participar e a gente tem que incentivar. Eu conheci o Centro Paralímpico também. Mas olha só, qual que é a tua opinião, né, em relação ao papel do esporte na promoção das mudanças sociais, né, principalmente no empoderamento das mulheres, sobretudo as mulheres negras, assim como você? Né, qual que é a tua opinião? O esporte, eu falo que são dois, é o binômio, né? A educação e o esportes. São duas ferramentas que geralmente elas entram muito forte para poder fazer essa mudança social. Eu sou um fator desse, porque através da educação eu consegui ter um acesso até a universidade. E através do esporte, né, trazendo ali até achar qual nicho eu ia acompanhar, ele também mudou a minha vida. Quando eu comecei com a arbitragem, quando oficial de mesa, imagina, você como atleta, você começa a viajar, primeiro você sai da sua cidade, seu bairro, né, para jogar com um clube e com outro. Então, você vai se apoderando enquanto cidadão de andar de ônibus, andar de metrô, fazer toda essa intersecção. Depois, cheguei a jogar na federação, comecei a viajar para outras cidades. Então, você, geograficamente, aquilo que você estuda na escola, você vai tendo, né, a dimensão do que é a geografia. Depois, você começar a viajar, que nem eu tive a oportunidade de ir à América do Sul. Então, começa a entrar a parte de história também, porque eu comecei a falar, tenho que viajar, não sei quando eu vou voltar. Então, eu tinha que aproveitar, não só para arbitrar, mas aprender a cultura, fazer todo esse intercâmbio. Então, acho que o esporte, ele te possibilita isso. E quando você une o esporte com a educação, isso vai te dando essa bagagem, que é o que ninguém tira. Né? Cultura, educação, isso ninguém tira de você. Quando você se abre para o mundo e o mundo se abre para você, e você vai aprendendo a fazer a interlocução com isso e com as pessoas, não tem coisa, é a coisa mais linda que a gente tem. Não tem, é a coisa mais linda. E por quê? O nosso país, ele é magnífico, né? Conhecer o Brasil é lindo, mas você ter a oportunidade depois de conhecer outras culturas e você ver ali realmente em loco as questões da histórias do que acontece no Brasil e no mundo, é muito gostoso. Então eu falo que esse binômio realmente ele é uma ferramenta muito forte e que nós deveríamos ter ali a possibilidade de cada vez mais fortalecer isso, né? Começando pelas escolas, passando pelas universidades, pelos clubes, logicamente, que nós, aqui a nossa cultura é de uma cultura de clubes, né? Mas que nós possamos, e que as pessoas descubram que muitas vezes a gente começa como atleta, mas que há uma diversidade de possibilidades. Que nem eu, como atleta, não fui muito longe. A minha melhor escolha como atleta foi fazer um curso de arbitragem. E a arbitragem me abriu portas. Né? Mas eu podia ter virado uma técnica, uma preparadora física,
ter me preparado hoje, que nem a gente fez a parte de psicologia do esporte, tem psicólogo do esporte, tem médico do esporte, tem odontológico, tem o dentista do esporte, tem os gestores. Então, todas as carreiras você depois pode desfrutar aí dentro do esporte, se você, de repente, não dá como atleta, né? Legal. Que conselho que você daria para os atletas que aspiram um lugar no basquete ou então em qualquer outro esporte? Com a experiência de vida que você tem hoje, com a idade que você tem, com os caminhos, com os lugares que você já passou, que conselho que você daria? Geralmente, os atletas começam por fazendo mapeamento de onde ele quer jogar, né? Então, assim, muitas vezes não tem um clube próximo, então tem que ir naquela parte geográfica fazer que a gente chama de peneira, ou fazer alguns testes para poder entrar no cenário, começar na escola. Os professores de educação física têm hoje a possibilidade de competições, quer sejam escolas públicas ou escolas privadas, têm as suas competições, então que você possa se fortalecer ali, dali sair para os clubes, né, e se solidificar dos clubes e poder. Nós sabemos que a jornada não é fácil, então tem que ter essa gota de disciplina, tem que ter a gota de paciência, porque que era uma das coisas que minha mãe me ensinava. Minha mãe ensinou 3 P's. Eu falo que esses 3 P's dela foram mágicos, né? Em tudo. Ela falava que eu tinha que ter paciência, porque as coisas não iam ocorrer no meu tempo, né? Que tinha que ter persistência para poder ir passando essas dificuldades, mas que tinha que ter realmente paixão para poder estar realmente alcançando essas questões que eu desejava. Então, se você quer, então vai fazer, e vai fazer com seu amor e tudo. E depois a gente vai aprendendo na vida, né, Mauro? Que a gente tem que ter, tudo tem que ter um pouco mais de planejamento, que tem que ter ali tem um progresso, tem que ter um processo, tem que ter um progresso, tem tudo, até a gente chegar no nosso propósito, realmente, do que está, por que a gente está fazendo aquilo e para que a gente está fazendo aquilo, e depois a gente poder deixar, hoje, né, eu já falo que é deixar um legado para aquilo que tanto me deu. Hoje eu tenho a grata satisfação de poder estar dando uma devolutiva para o basquete. Então, aonde eu puder levar informação sobre o basquete, onde eu puder ajudar alguém que queira praticar não só o basquete, mas praticar uma modalidade esportiva, para aquele que queira ser um oficial, não só um árbitro, né, seguir a carreira de tanto dentro do basquete quanto de qualquer outra modalidade que também possa seguir, que de repente possa se encaixar numa gestão, que isso também tem. Então, eu falo que é a devolutiva para o esporte, para a educação, de tanto que ele me foi generoso. Eu falo que você tem, lógico, que se doar muito, né, nessa questão toda, mas que hoje a gente também tem que ter um propósito um pouquinho de fazer a devolutiva de tanto que a gente já recebeu, né? Legal. Quais que são, assim, os maiores desafios, né, que você acredita que existe na indústria do basquete em relação à igualdade e à oportunidade para os atletas, né? Principalmente para os profissionais e de diferentes origens, assim. Como é que você vê? Muito, né? Quando a gente sabe, quando você vai para os clubes, eles já viram um esporte de alto rendimento. Então, quando a gente fala em alto rendimento, que é a parte competitiva, né? Porque hoje nós temos escolar, nós temos universitário, nós temos o basquete social, então você tem várias outras categorias. Mas quando você chega no competitivo, no alto rendimento, e mesmo na base, ele porque o resultado ainda tem, nós temos essa cultura em muitos clubes, muito na sociedade, que é o resultado, né? Então, o técnico vai cobrar. Então, você, nessa situação, você já tem que ter os fundamentos, tem que estar treinando as questões do fundamento, tem que ter uma boa postura, tem que ter, hoje, no basquete, tem que ter a estatura também, que conta muito. Logicamente, a gente tem ali os menorzinhos, que são hábeis,
e são super rápidos, e tem boas também que podem se desenvolver, e também hoje conseguem sobressair, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a gente tem isso. Então, que tem que ter essa gota, tem que ter muita disciplina, tem que querer muito, encontrar, porque muitas vezes o que acontece é que a gente pode ir para um clube e naquele ano não ter a condição de jogar, e que no ano seguinte você também pode melhorar. A garotada muda muito quando você faz a escolinha de um ano para outro, e nem de um ano para o outro, né? Do primeiro semestre para o segundo semestre, a competição, por exemplo, de um sub-12 aqui na Federação Paulista, ela muda totalmente, né? Na parte de fundamento da criançada, do trabalho dos técnicos, no masculino, no feminino, é muito legal, né? O que a gente conta, o que a gente gostaria mais de contar, é incentivo dos pais, né? Mas a gente teve aí alguns contratempos, quando você fala da questão de igualdade, nós temos ali, infelizmente, algumas agressões por questões raciais, por questões de credo, então acho que isso não pode estar presente no esporte, eu acho que isso não é legal. O gostoso é você ir lá, a criança espera a semana inteira, porque eles jogam uma vez por semana, ele espera a semana inteira para ir jogar. Então, e quem que ele vai querer lá? A família, que os pais estejam lá, né? Então, que os pais possam realmente ser incentivadores dessas crianças, porque hoje essa criança está jogando com a outra equipe, e amanhã elas podem estar na mesma equipe. Então, é muito ruim quando a gente vê pais atacando as outras crianças, né? Em vez de enaltecer ali as suas bases, aos seus filhos. Então, acho que só essa é uma ressalva que eu gostaria de deixar aqui, para que os pais possam estar incentivando, apoiando seus filhos, porque não é fácil, né? Algumas vezes, logicamente, você quer transmitir, deixa o técnico trabalhar, os árbitros vão todas as modalidades, a gente sabe que vai estar inserindo acertos e erros, né, de todos os segmentos, atleta vai acertar e vai errar, os técnicos vão acertar e vão errar, os árbitros oficiais vão acertar e vão errar, gestores vão acertar e vão errar, pais vão acertar e vão errar, mas que a gente possa realmente conviver num ambiente harmônico para que esse ecossistema se solidifique cada vez mais. Fátima, hoje a gente vê o futebol numa facilidade muito grande de manipulação, né? Inclusive tem alguns atletas que estão sofrendo reveses por conta disso, né? Por conta de combinar que vai sair antes, que vai receber um cartão amarelo, tal, essa coisa dos jogos das apostas. Como é que é o basquete? E como é que é o basquete? O basquete ele é um pouco mais difícil, né? Pela forma de condução dos jogos. Como é que você vê o basquete nesse sentido? Ele Hoje, Beth, é uma coisa que não ela veio para entraria no ficar. basquete? Ela veio para ficar, as bets, né? Tem ali vários movimentos para poder estar legalizando. Então, cada entidade que vai promover tem essa questão de passar nas reuniões técnicas que fazem antes realmente da competição, falar sobre as bets, ter a questão do jogo limpo. A FIBA também traz muito isso e trabalha muito forte para que isso não ocorra. Mas, como a gente sabe, ser humano muitas vezes sai das mãos, né, de algumas questões, não tem como, mas e quando você achar, você realmente conseguir cortar e conseguir punir para que realmente o jogo seja limpo e que nós tenhamos ali quem ganha, ganha dentro da quadra, que é o mais gostoso, que é o mais bonito da gente ver, né? Você vê um ganhando do outro porque teve até um movimento técnico ali diferente, um movimento tático diferente, porque acaba virando um jogo de xadrez também, muitas vezes, uma defesa, um ataque. Então, que nós tenhamos cada vez mais isso.
se bem inserido, as federações, as confederações, as ligas nacionais, elas estão sempre muito atentas, a Federação Internacional de Basquete estão sempre muito atenta a isso, para que realmente a gente tenha cada vez mais o jogo limpo, e que isso não venha interferir nas competições, porque aí você denigre toda uma entidade, você denigre toda uma competição, e isso não é bom, né? Uhum. Hoje, como é que você vê o futuro do basquete? Tanto em termos de desenvolvimento internacional, quanto de inclusão e diversidade. Nós temos ali, né, o que a gente tem? Primeiro, as competições dentro cada um dos seus estados. Então, isso a CBB, né, passa, e cada federação tem a sua autonomia para fazer as competições internas. Vou contar aqui São Paulo, que é o que eu tenho mais conhecimento. A Federação Paulista faz as competições desde o sub-12 até o adulto, tanto masculino quanto feminino. Então, nós temos aí um universo muito grande. Hoje, no Brasil, em São Paulo, acontecem os jogos não só na federação, a federação tem as federações regionais, que também promovem as competições ali mais próximas, que, ou seja, setorizando a região pelo estado, porque o estado também é muito grande. Então, isso fortalece muito. Tem as competições escolares, tem as competições universitárias. Nós temos uma competição que cada ano cresce, que é o Master também. O Master tem muitos jogos também, que é uma outra federação. Então, isso dentro do estado. Depois, a Confederação Brasileira de Basquete, ela faz as suas competições de bases, os CBCs, os CBIs. Nós temos os Jogos da Juventude, também, que pega uma outra faixa etária de colégios. Depois nós vamos ter os adultos. Então, nacionalmente, há uma movimentação muito grande. O que acontece é que você tem que fortalecer cada vez mais com os sistemas técnicos e táticos dos fundamentos desses atletas, para que quando eles sejam reunidos nas seleções, eles também possam render. E hoje nós temos muitos atletas que estão saindo muito jovens, sabe, Mauro, para jogar, tanto pela cultura mesmo. Por exemplo, muitos vão para os Estados Unidos, porque você tem a possibilidade de jogar e estudar, e quando você termina, você tem uma carreira, porque a gente sabe que a carreira do atleta, ela é efêmera. Algumas lesões, algumas coisas que você tem, depois, o que você vai fazer? A Europa também é um celeiro que atrai muito dos atletas, e cada vez mais novos também, pelas competições muito fortes. E quando nós temos as seleções nacionais, esses atletas, né, são olhados, mapeados pelos técnicos, e eles vêm compor, que nem agora nós temos uma seleção sub-16 masculina se preparando para o campeonato da Copa América, que vai ter sub-16 no México, que é a primeira. Então, nós começamos, né, internacionalmente o sub-15 no Sul-Americano, que se classifica para uma Copa América também sub-16, a sub-16 se classifica para o Mundial sub-17, e depois eles começam a ser inseridos nessas competições internacionais. Infelizmente, no naipe feminino, o Brasil não vai, porque na competição que teve ano passado, o Brasil acabou ficando em quarto, e só classificavam as 3, então já é uma faixa etária que vai ficar ali sem competição. Depois nós temos o Mundial Sub-19 esse ano também. Então, e depois as Copas Américas, né? O América Cups. Então, não para basquete, não para basquete. Tá. E as seleções têm que ficar fortalecidas. O basquete de 3, ele enquadra onde? Aí tem alguma federação então, para ele? É outra modalidade, e o calendário é outro, e também cresceu muito o basquete 3x3, que nós falamos assim, é uma modalidade olímpica, a FIBA trabalhou muito forte nessa modalidade, hoje ela também já é uma realidade, tem ali muitos atletas que vinham do 5x5, tanto que a gente fala hoje. Hoje nós temos basquete 3x3 e temos basquete 5x5. Então, algumas entidades
não jogam 5x5, mas consegue se fortalecer no 3x3. Por quê? São 4 atletas, né, que você precisa ter para jogar. E a comissão técnica também fica. Então, digamos, o custo diminui, né, para você ter ali a equipe. Mas é um outro jogo, Mauro. É totalmente diferente do seguinte. Todo mundo fala, não, é só basquete. É nada. É outro jogo. né? Joga 10 minutos numa intensidade, a cada 12 segundos tem troca de bola, tem que entrar e sair da área de 3, os pontos, em vez de ser 1, 2, 3, é 1 e 2, número de faltas é diferente, a arbitragem, a equipe de arbitragem também tem posicionamento e algumas considerações de contatos é diferente, mas é uma modalidade que cresceu muito e que no Brasil ela está muito solidificada também, não só aqui em São Paulo, mas nos outros estados também. Né? O Brasil tem equipes competitivas? Tem também, e aí nessa questão também tem as categorias, né? Menores da categoria de base, 17, 19, tem 15, 16, 17, 19, 21 e até o adulto, e você vai ter nas competições. E nós também, o Brasil já foi sede de Challengers, que são as competições internacionais que você tem aqui, hoje tem não só a Confederação Brasileira de Basquetebol promovendo, mas tem a ANB também, que promove, que desde o início trouxe ali, pegou já há muitos anos e começou a desenvolver o basquete 3x3, tanto que hoje é uma realidade. E tem equipes que só têm o 3x3. É muito interessante de você ver. Olha só. Gente, a gente precisava ficar aqui mais tempo, né? O tempo é sempre curtíssimo, né? Passa rápido. Eu queria que as pessoas pudessem, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, passa o teu Instagram para que as pessoas possam começar a te seguir, né? É muito importante ver o teu trabalho, poder entender, poder saber um pouco mais de tudo isso que a gente está conversando e ver o quanto é real tudo isso, as batalhas que você já passou lá, tem muita coisa, eu estava dando uma olhada lá. Passa para o pessoal, tem bastante coisa. É uma das coisas que a gente acaba aprendendo, né, Mauro? Muitas vezes isso serve para todo mundo. A gente acaba tendo alguns conhecimentos e a gente tem que compartilhar para que as pessoas possam saber e, de repente, alguém falar assim, nossa, eu também posso fazer isso, né? E hoje eu me sinto muito honrada, por exemplo, nós tivemos um curso da Liga Escolar esse ano, a turma já está nos estágios, estão ali voando. Esse fim de semana que passou, nós começamos o curso da Federação Paulista de Basquetebol, com mais de 45 alunos, então isso é muito gostoso de ver, e eu vou compartilhando um pouquinho dessa jornada lá no Instagram, que é @Fátima da Silva Esporte Educa, que não podia ser coisa diferente, né? E eu fico assim lisonjeada e agradecida, tá, Mauro? Muito obrigada. Poxa, eu é que fico, né, de ter alguém da tua, né, desse perfil, né, onde você chegou, e a gente poder dividir isso, né, a gente poder ter esses ícones é muito importante. Realmente. Queria agradecer também, né, a Estúdio Live, Três Pontas, principalmente o Dioninho, que está aí, né, na sonoplastia, não sei como é que fala hoje, na minha época era isso, está nos dando suporte aí. A gente vai avisar para todo mundo que, periodicamente, a gente vai estar fazendo sempre um bate-papo, né, com algumas pessoas que eu vou trazer aqui, e nós vamos usar esse canal. Então, eu queria mandar também um abraço bem forte para o pessoal do Três Pontas, sul de Minas, meus amigos do esporte, meus amigos vizinhos, que eu já fiz tanta amizade. E aí a gente vem para São Paulo. São Paulo é uma correria, né, Fátima? É uma loucura. Mas é isso aí. Mas a gente sempre se encontra, né, Mauro? A gente sempre se encontra, dá um tempinho, a gente se encontra, eu acho que é o mais gostoso dentro do que a gente vivencia, do esporte e tudo, a gente também não é nada sem as pessoas, né? A gente também precisa sempre de muitas das pessoas ajudar, conhecer, e é exatamente isso que a gente está aqui. E eu gostaria de também enaltecer esse brilhante trabalho que você traz, dessa descoberta dentro da psicologia,
desbravando esse universo que também não é fácil, Não é, dentro não. do sistema bariátrico, dentro do esporte, e a gente sabe o quanto isso também é enaltecedor e sempre fortalece. Hoje, ó, muita questão está aqui, né? Exatamente. Os jogos a gente ganha lá fora, né? Se você não entra com a cabeça em dia, você já perdeu ele lá fora. Tem Né? alguns autores que falam que é o jogo interior, né? Aqui e aqui. Exatamente. Então, eu queria agradecer a todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo, e dizer que é o seguinte: se você está nos ouvindo, quiser nos apoiar, queria agradecer o projeto Bomba Tô Fora, com o Dr. Clayton, o Dr. André, que estão nos apoiando nesse movimento. Então, se você quiser nos apoiar, me dá um alô, me chama, que a gente vai fazer uma grande parceria. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fátima, muito obrigado, querida, que a gente possa ter outros bate-papos, vamos nos encontrar aí nessa caminhada. E muito obrigado por você, pelo teu trabalho. Parabéns, de verdade. Muito obrigada, Mauro, extremamente lisonjeada, agradecida a você, a todos que estão aqui nos acompanhando, e que nós possamos nos encontrar em breve. E parabéns a também todos que estão aí 3 pontas. Amém. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Beijo.